Olá, eu sou Fabrício Venâncio e neste vídeo mergulharemos a fundo no tema intrigante de por que pode ser tão difícil manifestar os nossos desejos usando a poderosa Lei Universal da Atração. A Lei da Atração tem conquistado a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo, prometendo a capacidade de atrair e manifestar tudo o que desejamos em nossas vidas. No entanto, muitas vezes nos deparamos com obstáculos e frustrações ao tentar aplicar essa lei em nossa realidade. Por isso, quero compartilhar com você um conceito que aprendi com Neville Goddard, que mudou completamente a minha forma de entender a lei da atração e que, por consequência, me trouxe resultados bastante expressivos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos, primeiramente, explorar o verdadeiro significado do desejo, que muitas vezes é mal compreendido. Durante muito tempo, nós somos ensinados que desejar significa querer ter, ser ou fazer algo que não possuímos. Porém, desejar não é simplesmente aspirar a algo que não possuímos. É crucial que você mude esse conceito equivocado e o substitua pelo verdadeiro significado do desejo. Mas o que realmente significa desejar? Vamos usar um exemplo para ilustrar. Quando o seu celular toca, ele avisa que você tem uma mensagem ou uma chamada. E aqui está o ponto crucial. Você já tem uma mensagem ou chamada. Isso não significa que alguém irá ligar para você daqui a 5 minutos. Você não precisa esperar por isso, porque já existe. E o mesmo acontece com o desejo. O desejo é uma notificação de que você já possui algo. Mesmo que você não estivesse consciente disso até Deus o notificar por meio do desejo por aquilo. Resumindo, desejar significa receber a notificação de que já possuímos algo que não sabíamos que tínhamos, mas que sempre esteve presente. Agora, como receber o que já temos? Porque saber que você já tem o que deseja é uma coisa, mas recebê-lo é outra. Se o celular toca, você sabe que tem uma chamada e não precisa esperar por ela, porque já está lá. Mas se você não fizer nada para atender essa chamada, você a perderá. Então, como podemos receber o que já temos? A resposta está em nossa imaginação. Quando você deseja algo, esse objeto já está presente, mas encontra-se temporariamente invisível aos nossos olhos físicos. No entanto, podemos enxergá-lo com os olhos da nossa imaginação. Portanto, ao desejar algo, é importante que você saiba que esse objeto já está com você. E você pode começar a visualizá-lo utilizando a sua imaginação. Gradualmente, esse objeto ganhará cor e forma, e você poderá vê-lo com seus olhos físicos. É como o ar, que não é visível, mas você sabe que está presente. Ao fechar os olhos, você pode visualizar o ar em sua imaginação, na cor de sua preferência. Se você compreender que os seus desejos são representações de coisas que você já possui, será mais fácil atrair o que deseja, pois você já terá alterado a sua consciência e será mais fácil imaginar o seu desejo. Agora, você sabe o porquê? Porque antes, quando você imaginava, você fazia isso com a intenção de adquirir algo que você ainda não possui, mas que chegará em algum momento. Agora que você entende que aquilo que você deseja já existe, você já o possui. Quando visualizar, a ideia passa a ser de desfrutar algo que você já possui e não de adquirir algo novo, porque você já sabe que isso já está presente. Na realidade, o que você pensa e visualiza, sente e desfruta acontece no exato momento em seu mundo imaginário. E apenas lembre-se de que tudo o que você desfruta em sua imaginação se torna visível no mundo físico. Funciona assim. Existem 2 mundos, por assim dizer. Um é o mundo visível e o outro é invisível aos nossos olhos e sentidos físicos. Nós percebemos o mundo visível com os nossos 5 sentidos físicos,
enquanto com a nossa imaginação nós podemos perceber o mundo invisível. Ambos esses mundos são igualmente reais. O que você vê no mundo real é tão real quanto o que você vê no mundo invisível. A diferença está na forma como você os percebe. O mundo visível é percebido pelos sentidos físicos, enquanto o mundo invisível é percebido pela imaginação e pelos sentidos imaginários. É crucial que você entenda que os dois mundos são 100% reais. Nenhum deles é falso. Ambos são verdadeiros. No entanto, o mundo visível é governado pelo mundo invisível. Quando você identifica algo no mundo invisível e esse algo começa a ganhar forma e cor no mundo visível, é quando se manifesta em sua vida física. Então, primeiro, você deve imaginar esse algo, pois a imaginação no mundo invisível influencia o mundo físico visível. Agora, você precisa compreender que no mundo invisível você já possui tudo o que existe, desde marcas de carro até milhões de casas em qualquer lugar do mundo, além de todo o dinheiro necessário e muito mais, bem como todas as experiências possíveis. Há inúmeras possibilidades no mundo invisível: felicidade, amor e riqueza. Nós podemos dizer que o mundo invisível é como uma adega pessoal, onde você já tem tudo guardado à sua disposição. Acredite ou não, você já possui tudo, nada falta, nem mesmo uma agulha. Agora, se você deseja que algo se materialize em seu mundo físico, primeiro você deve ir até a sua adega, e isso é feito por meio da sua imaginação. Uma vez no mundo invisível, observe e escolha da sua adega aquilo que você deseja que se materialize no mundo físico. E a partir daí, a partir da sua própria imaginação, comece a desfrutar do que você se apropriou. Se lembre de que o mundo imaginário é 100% real. E aquilo que você se apropriou é genuíno, não é ficção, é real. Quanto mais você desfrutar disso, se apossar disso, mais rápido se tornará a forma e se manifestará em seu mundo visível. Então, quando isso acontecer, você poderá desfrutar disso também em seu mundo físico, assim como fez anteriormente em sua imaginação. Resumindo, a sua imaginação é a forma pela qual você acessa o mundo invisível, onde você tem uma riqueza que já é real. Lá você possui tudo o que pode imaginar. Uma vez dentro da sua imaginação, escolha algo da sua adega e comece a desfrutá-lo no momento adequado. Se algo tomar forma e substância no mundo visível, lembre-se de que esse algo sempre esteve presente, mas você não podia vê-lo nem sentir, porque não tinha forma nem substância. No entanto, com a sua imaginação, você começou a dar-lhe solidez até que finalmente você pôde vê-lo com seus olhos físicos. Por exemplo, se você deseja uma nova mesa em sua sala, essa mesa sempre esteve lá, mas quando você passava por ela, não a notava. Ela continuava invisível para você, sem forma ou substância. No entanto, quando você começa a imaginar todos os dias o modelo da mesa que deseja, essa mesa que sempre esteve invisível em sua sala começa a ganhar forma, volume e solidez, e então você poderá vê-la com seus olhos físicos. Não há outra maneira. Este é o caminho. No entanto, você deve entender que, com a sua imaginação, você não cria nada. Na verdade, o que você faz é dar cor, forma e solidez ao que você imagina. Depois que você compreender o que é a imaginação, perceberá que tudo o que você deseja já está aí com você. Não precisa esperar por isso, pois tudo já existe. Não precisa esperar até que se materialize, pois já é um fato. A imaginação não é algo irreal, uma fantasia ou uma ilusão da sua mente. A imaginação é totalmente real. Vamos fazer uma analogia. Suponhamos que você esteja no banheiro da sua casa, nesse momento, e que em seguida você vá para a cozinha. Qual parte da casa é mais real? O banheiro ou a cozinha? Algum deles é uma fantasia? Claro que não. Ambos são ambientes reais, apenas diferentes.
eles são igualmente reais. Nenhum é mais real que o outro. Isso também se aplica à imaginação e ao mundo físico. Quando você deseja algo, você já o possui de fato, mesmo que não possa vê-lo fisicamente. Ambos os mundos, o imaginário e o físico, são totalmente reais. A diferença é que a realidade imaginária prevalece sobre a realidade física. O mundo da imaginação controla o mundo físico e nunca é o contrário. Tudo que você vive na imaginação é 100% real, não é ficção nem fantasia, é uma realidade totalmente verdadeira, assim como no mundo físico. No entanto, esse mundo físico é moldado pelo que você vive em sua imaginação. Durante longos períodos, nós somos ensinados que a única realidade existente era o mundo físico, que ser realista significava aceitar apenas a realidade tangível. No entanto, essa visão está equivocada. Nós devemos compreender e aceitar que a imaginação também é uma realidade legítima. Quando você visualiza ou imagina algo, você não está vivendo algo falso ou irreal. O que você vivencia na imaginação é real e verdadeiro. A imaginação ela pode ser comparada a um estúdio de filmagem, onde você grava um filme e o mundo fictício é como um cinema, onde esse filme é reproduzido. Você é o personagem principal dessa produção. Você possui duas vidas, a vida física e a vida imaginária. A escolha de onde focar sua atenção é sua. Aceite que você é capaz de ser, fazer e ter tudo o que deseja. Assim que você aceitar isso, sinta que você já é, faz e tem aquilo que deseja. E como por um encanto, as coisas se manifestarão em seu mundo físico. No entanto, é importante deixar de se preocupar e questionar como que isso vai acontecer. Quando você está constantemente preocupado com a forma como seu desejo se realizará, as coisas não acontecem. Pare de se preocupar e se questionar. Ao fazer isso, você emite um sentimento de que o seu desejo ainda não existe, e isso levará para um caminho errado, longe do seu objetivo desejado. Lembre-se de que a imaginação é real, e tudo que você vive nela é completamente verdadeiro. Quando você imagina o seu desejo já realizado, você está aceitando que ele já é, que já existe. E sem dúvida, quando você aceita que algo já é, não há a necessidade de se perguntar como isso chegará até você. Portanto, não se preocupe mais, fique tranquilo e desfrute daquilo que já é. Bem, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido de grande valia para você. Porém, é o seguinte, se você deseja uma solução completa e personalizada para programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a Sessão Destrave Sua Prosperidade. O link para conhecer em detalhes está no comentário fixado deste vídeo.